Oi, pessoal, então vamos continuar o tópico aí. A gente já viu a parte de discordâncias, deu uma revisada. Agora a gente vai ver os mecanismos de aumento de resistência. A gente vai ver, aqui agora a gente vai ver três mecanismos, né? Os três primeiros aí. O aumento de resistência por tratamento térmico a gente vai ver depois, acho que é o capítulo 11. Então são três mecanismos aí. Pela redução do tamanho de grão, por solução sólida e por encruamento. A ideia aqui de como que a se aumenta a resistência de um material, já foi passada, né? A ideia é você restringir o movimento dessas discordâncias. Isso faz com que aumente a dureza e a resistência. Mas como a gente falou que reduz o movimento das discordâncias, esses três métodos aí, mas basicamente, eu expliquei aqui para vocês na parte de... Ainda apaguei o desenho que eu tinha feito. Justamente quando uma discordância ela chega no contorno de grão, por exemplo, ela tem dificuldade de mover de um grão para o outro, por conta das orientações cristalinas diferentes entre os grãos, né? A gente falou quando a gente estava falando de material policristalino e tal. Foi aqui que eu falei, é isso, ó. Que a propagação da discordância se torna mais difícil por conta de dos contornos de grão, das diferenças de orientações cristalográficas, e aí requer um maior nível de tensão. Isso faz com que a dureza e a resistência geral do material, né, macroscópica, aí, aumente. Então vamos lá, vamos ver o primeiro. Se você reduzir o tamanho de grão, você vai ter mais contornos de grão e aí você vai dificultar mais a passagem das discordâncias entre os contornos de grão, né? Aqui nessa imagem a gente tem justamente essa propagação aí das discordâncias e dificultada pelo contorno de grão. Então, vocês vão ver que é meio... a ideia vai se repetir. Então, você pode aumentar o número de grãos e é a primeira parte que é o primeiro mecanismo é o mais óbvio, vamos dizer assim, né? Se você tem mais grãos, tem mais contorno de grão e você tem mais resistência à propagação de discordâncias. Tem uma equação que é a equação de Halpert, que ela relaciona o limite de escoamento. Lembra que a gente viu a propriedade de limite de escoamento? Vamos retomar aqui só para vocês lembrarem, né? Se a gente tem um gráfico de tensão-deformação clássico aí, que é a fratura, a gente vai ter o limite de escoamento, que é essa propriedade aqui, né? Esse aqui é um material que tem um limite de escoamento bem definido, né? Ele escoa aqui, as coordenadas propagam num ponto bem definido aqui, né? E aí, o que essa equação fala, né? A gente tem o limite de escoamento como uma função do diâmetro do grão. Então, perceba que o expoente está negativo, então essa relação aqui com o diâmetro é uma relação que está proporcional a 1 sobre a raiz do diâmetro, certo? O limite de escoamento, como uma função do diâmetro, ele é proporcional a 1 sobre o inverso do diâmetro, certo? Porque aqui, ó, percebam que a gente vai ter um expoente negativo e meio é uma raiz. Então, o que quer dizer? Se eu aumentar o diâmetro, eu vou diminuir o meu limite de escoamento, que é uma relação inversa, justamente porque isso aqui está dividindo. Se eu diminuo o numerador, eu vou aumentar o limite de escoamento. Essa é a ideia aqui principal dessa fórmula que eu quero que vocês tenham, né? A gente não vai chegar a fazer conta aqui na aula, mas é uma relação bem simples, né? Aqui eu vou ter, então, esse sigma L aqui é a tensão do limite de escoamento, esse D aqui é o diâmetro, esse
σO aqui e esse KL são constantes. Esse σO ele é uma medida da tensão relacionada ao movimento das discordâncias, e o K aqui é relacionado ao empilhamento dessas discordâncias. E aí fala que, percebam que essa equação aqui, geralmente, ela é uma extrapolação de uma relação empírica, né? Esses dados aqui são modelados, dados que você vai para o laboratório e mede, e ela não é válida nem para grãos muito pequenos, nem para grãos muito grosseiros ou grandes, né? A gente tem aqui um gráfico onde mostra essa relação entre o limite de escoamento e o inverso do diâmetro. Percebam que aqui a gente tem o inverso do diâmetro. Então, aumentar o inverso do diâmetro é diminuir o diâmetro. Diminuir o tamanho de grão, tá certo? Ou aumentar a relação aqui, aumentar 1 sobre o raiz do diâmetro é aumentar o tamanho do grão na relação inversa aqui. Perceba que esse eixo superior aqui, o grão, ele aumenta para a esquerda. 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 2. Então, por isso que eu falei, é uma relação inversa. Por isso que aqui o limite de escoamento está crescendo para a direita. Porque o tamanho de grão está crescendo para a esquerda. Certo? É um gráfico meio confuso aqui, né? Mas não é confuso. Ele só não é o tradicional, né? Em que as coisas sempre aumentam para a direita. Porque o que está aumentando para a direita é o inverso do tamanho de grão, do diâmetro do tamanho de grão, ou seja, o tamanho de grão aumenta para a esquerda. Isso aqui é para uma liga de latão com 70% de cobre e 30% de zinco. E tem uma relação linear. Não é linear, até porque aqui a linearidade é com o inverso da raiz. Então percebam aqui, ó, aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,01 e aqui eu tenho 0,005. Então essa relação ela não está linear. Aí não, viu? Apesar de nesse gráfico parecer. Então agora a gente vai ver o segundo mecanismo, que é o aumento de resistência por uma solução sólida. O que é uma solução sólida? A gente já viu, né, o que era a solução sólida. A solução sólida era você adicionar um átomo, um elemento distinto da maior parte do elemento daquele componente. Então, por exemplo, se você tem uma liga, um material ferro aí, você adicionar, por exemplo, carbono. E aí você vai ter uma liga de ferro-carbono, uma solução sólida ferro-carbono. Certo? Então, você adicionar um elemento estranho aí na rede cristalina. E aí, esse elemento, esse átomo, ele vai ter um diâmetro distinto. Ele pode ter um diâmetro menor ou um diâmetro maior. E aí a presença desse átomo na rede cristalina vai introduzir tensões de tração ou compressão. Se for um elemento menor, um átomo com diâmetro menor, ele vai introduzir tensões de tração, certo? Porque ele vai ocupar menos espaço aí. Já se ele for um elemento um átomo com um diâmetro maior, ele vai introduzir uma tensão de compressão, ou seja, ele vai distorcer essa rede cristalina, né? Ele vai ocupar um lugar maior aí, então ele vai comprimir essa rede cristalina. Já esse átomo que ele vai ocupar um espaço menor, um átomo menor, né? Ele vai ocupar um espaço menor, e aí os átomos em volta eles vão ter mais liberdade e eles vão acabar, né, tracionando a rede cristalina ao redor aqui, né? Ao redor que eu falo para fora aqui. É mais fácil perceber como o átomo maior introduz uma tensão de compressão e o átomo menor introduz uma tensão inversa. O que acontece é que esses átomos, como que esses átomos eles vão aumentar a resistência, né? O que acontece é que eles vão impedir o movimento das discordâncias, perdão. As discordâncias, quando elas forem se movimentando e elas encontrarem na rede cristalina átomos de impureza, elas vão se alojar naquele lugar, justamente porque o próprio material, o próprio átomo, ele já gera uma discordância, uma tensão na rede. Então, a discordância ela para ali.
Ali vai ser um ponto onde já tem uma pretensão, e aí ali vai ser um ponto onde a discordância vai procurar um ponto onde tem uma menor para minimizar a energia total do sistema. Então é por isso que ela se aloja ali, né? Como se fossem eu tenho uma pré-tensão e aí a discordância também gera uma tensão. Então é como se essas duas energias elas se anulassem ali, né? Elas se minimizassem. E aí ela restringe esse movimento, né, da discordância. A discordância, lembra que a discordância se movimenta aqui no plano de deslizamento, e aí ela vai se alojar ali onde tem um átomo distinto, né? Certo? E aí a gente pode ver aqui alguns gráficos onde eu tenho... eu vou ter uma solução de cobre-níquel aqui, uma mistura de cobre e níquel, e eu vou ter aqui teor de níquel no cobre. Então aqui eu vou aumentar 10%, 20%, 30%, 40%. Então esse eixo X aqui é justamente a composição de níquel. O eixo Y é justamente, vai variar para esses três gráficos, né? Para o primeiro gráfico aqui vai ser um limite de resistência e atração, aqui o limite de escoamento, aqui um alongamento. Lembra que o alongamento é a medida da ductilidade do material. Certo? É o que a gente pode ver aqui. Então, a gente vai ter um comportamento inverso entre o aumento de resistência e o aumento da ductilidade. E o que a gente falou, justamente quando eu falei na aula passada sobre as propriedades materiais, a gente viu que o limite de resistência, a resistência no geral e a ductilidade, elas são opostas. Né? Se eu aumento a resistência de material, eu vou reduzir a ductilidade. Pessoal, essa é uma das relações inversas mais importantes que vocês têm que saber de material. Se você, geralmente os tratamentos térmicos, tudo que você faz, que você aumenta a resistência, tratamento térmico, introdução de redução do tamanho de grão, introdução de um átomo diferente na rede cristalina, tudo isso pode aumentar a resistência, o limite de resistência, tração, só que você reduz por exemplo, a resistência à tração, que você reduz a ductilidade. No caso aqui é uma medida da porcentagem de alongamento, né? Então é uma relação inversa. Então, à medida que você aumenta o teor de níquel, você aumenta o limite de resistência e você diminui a ductilidade. Certo? Essa relação inversa aí é muito importante. O último dos nossos métodos que a gente vai ver aqui de aumento de resistência é o aumento de resistência por encruamento. Essa palavra encruamento, eu imagino que algumas pessoas já possam ter escutado aí, né? Não é uma palavra tão comum, mas ela está associada a alguma coisa engrugir, alguma coisa diminuir. Né? Você fala que alguma coisa está encruada é porque ela é uma coisa franzina ali, né? Ela está encolhida por algum motivo, certo? Por exemplo, essa é a ideia que eu já escutei da palavra encruamento. E o que é encruamento aqui para a gente material? Encruamento é a mesma coisa que trabalhar frio aqui, né? Vai ser sinônimo para a gente de trabalhar frio. Então você vai endurecer o material por trabalhar ele, por deformá-lo. Certo? Essa é a ideia justamente do que eu tinha mostrado para vocês na primeiro slide aqui, né? Aqui, quando a gente deformou a latinha aqui, a gente, deformou o disco para chegar na latinha, a gente fez um trabalho a frio. A gente encruou o material. A gente pode ver os grãos do material aqui encruados. Certo? É esse o termo que a gente vai utilizar em materiais. Encruar. Então, quando você encrua o material, você está justamente aumentando a resistência por conta de um trabalho a frio. Então, elas são sinônimos, mas essa é a distinção, né? A gente sabe que a gente vai aumentar a resistência quando a gente fazer um trabalho a frio, mas encruar é justamente o fenômeno de aumento de resistência. Ok?
O que acontece? Por que você aumenta a resistência? Você aumenta a resistência porque que você vai aumentar o número de discordâncias. E aí você vai aumentar quando você aumenta em muito o número de discordâncias do material, você vai impedir que essas discordâncias elas se movimentem. Você vai ter uma quantidade tão grande de discordâncias que o movimento de discordâncias vai ser dificultado. E lembra que deformação é justamente o movimento de discordâncias. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender aqui. Você vai introduzir um número de discordâncias muito grande, e aí esse número de discordâncias muito grande vai impedir o movimento das discordâncias. E a deformação é justamente o movimento das discordâncias. Se você aumenta a dificuldade em promover deslizamento dos planos, né, o escorregamento, que é justamente o deslizamento dos planos de discordância, aí, você vai aumentar a resistência do material. Então você vai precisar de mais força para poder deslizar, para poder ter um escorregamento aí. Aqui a gente vai ver depois os métodos aí de o que acontece depois que você tem o trabalho a frio, certo? Que são os 3 métodos, né? Os três estágios aí: recuperação, cristalização e crescimento de grão. Então a gente pode remover o encruamento com o processo de recristalização. A gente vai ver o que é esse processo de recristalização. A medida do encruamento aí vai ser dada pela porcentagem de trabalho a frio. Essa porcentagem de trabalho a frio aqui é uma fórmula bem análoga a diversas fórmulas que a gente já viu. Ela vai ser ela vai ser dada pela proporção entre a variação aí da área sobre a área original. Então você vai ter a área depois da deformação, que vai ser uma área menor, aí a área original, e aí você vai ter justamente uma proporção da redução da área. E aí você vai ter uma medida do trabalho a frio, certo? Nesses gráficos aqui, eu vou ter o aumento vai ser bem análogo aos gráficos que a gente viu aqui da solução sólida, né? Só que aqui no caso, o eixo X vai ser a porcentagem de trabalho a frio. Então, quanto mais trabalho a frio você tiver, maior vai ser o limite de resistência. E a resistência à tração, o limite de escoamento, e menor vai ser a ductilidade. Certo? Você está endurecendo o material. Ao deformar o material, você está endurecendo. Certo? Então você vai estar diminuindo a ductilidade e está diminuindo, consequentemente, a tenacidade e diminuindo a resiliência. Lembra que a gente tinha essas 3 propriedades aí, né? Resiliência, ductilidade e tenacidade. Então você está reduzindo as 3. A ductilidade como uma medida do alongamento e do material, a resiliência e a tenacidade como energias absorvidas, né? Tenacidade até a fratura e resiliência durante a fase plástica. Né? Lembrem aí da aula passada, das propriedades que a gente viu. Aqui a gente vai ter uma mudança do comportamento da curva tensão-deformação por conta do trabalho a frio. Então aqui nessa curva verde, a gente vai ter um material que não foi trabalhado a frio, ele não foi encruado. Então a gente vai ter aquela classe com comportamento, né, o limite de escoamento, o limite de resistência à tração aqui, e aí a gente vai ter o alongamento não, a tenacidade aqui, que vai ser até a fratura, né, a área absorvida até a fratura. Então percebam que quando a gente está encruando o material, a gente está diminuindo essa energia absorvida, certo? Na curva azul a gente já diminuiu, e na curva vermelha aqui a gente diminui ainda mais. A gente está aumentando a resistência, o trabalho a frio aqui, o encruamento. Então a gente está fazendo com que mas ao mesmo tempo a gente está aumentando o limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração está aqui, a gente está aumentando, certo? E assim como o limite de escoamento. O que mais vai afetar aqui vai ser o limite de escoamento, e é uma das propriedades que a gente mais tem interesse, né, o limite de escoamento, porque o limite de escoamento, a gente quer trabalhar no material na fase
elástica. Então, o limite de escoamento é justamente o que a gente está interessado para a gente não deixar o material entrar na fase plástica, certo? A gente quer trabalhar com ele até o limite de escoamento dele. Aqui a gente vai fazer um exercício, né? Que é um exemplo do livro aí, que é bem simples, por isso que eu já coloquei ele aqui direto, não vou nem chegar a fazer as contas, a não ser as contas que já tem aqui do próprio exercício. O exercício pede para determinar o limite de resistência à tração a partir do cálculo de porcentagem de trabalho a frio. Lembra que a gente viu a fórmula aqui de porcentagem de trabalho a frio, que é a área inicial menos a área depois de deformada sobre a área inicial. Isso vezes 100 para ter a porcentagem. Então, o exercício fala assim, calcule o limite de resistência à tração, é a ductilidade, porcentagem de alongamento, de uma barra cilíndrica de cobre quando ela é submetida a um trabalho a frio, tal que o diâmetro seja reduzido de 15,2 mm para 12,2. Então, a gente tem o diâmetro, lembra que a área é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, ou por que fica sobre 4, né? Lembra que é πr ao quadrado, e r é justamente o diâmetro sobre 2. O raio dividiu o diâmetro por 2. Certo? Então, a gente vai ver aqui, para calcular a porcentagem de trabalho a frio, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar a fórmula. Lembra o que era a porcentagem de trabalho a frio? Era a área inicial menos a área deformada sobre a área inicial vezes 100. Então, ó, essa é a área inicial, essa é a área deformada. Então, qual que é a área inicial? É você pegar o diâmetro inicial e substituir aqui na área, nessa fórmula aqui. Mesma coisa com o diâmetro depois de deformado, para 12,2. E é simplesmente isso que ele faz. E aí ele vai encontrar uma porcentagem de trabalho a frio aí de 35,6%. E aí, para achar o resistência à tração, a gente vai no gráfico que eu mostrei aqui, que é esse gráfico aqui, para o cobre. Lembra que eu pus isso aqui é para o cobre. Então, a gente vai aqui nesse gráfico, a curva do cobre é a curva vermelha aqui. Ele pede o limite de resistência à tração, não é isso? Isso, limite de resistência à tração. Então, a gente vai aqui, a gente vai ter 35% aproximadamente de resistência de trabalho a frio. Então, a gente vai aqui e mede 340, mais ou menos, né? Percebendo que a metade desse aqui seria 350, está aqui, né? Então, a gente vê um pouquinho abaixo. Então, está 340 aí. Então, é justamente essa medida que ele acha, 340. E a ductilidade, que é a porcentagem de alongamento, a gente pode ver nesse gráfico aqui. Lembra que o cobre é o vermelho. Então, se a gente tem 35%, a gente vai ter aqui mais ou menos uns 7%, né? Eu acho que é isso que ele dá aqui, 7%. É isso mesmo. De alongamento, que é a medida da ductilidade. Certo? Agora que a gente viu que o material ele pode sofrer um aumento de resistência por conta do trabalho a frio, a gente sabe que ele aumenta a resistência, endurece e diminui a tenacidade, a ductilidade. A tenacidade também, né? Mas a gente está falando aqui da ductilidade, então eu vou falar da ductilidade. Então diminui a ductilidade. Às vezes a gente vai endurecer demais o material. Então a gente pode realizar um tratamento térmico que vai reduzir um pouco das tensões, da quantidade de deformação, das tensões dentro do material, da quantidade de discordâncias, certo? Que vão ser os processos, que vai ser o processo de cristalização. Então a gente vai ter os estágios, né? Então, se a gente tem um material que ele foi trabalhado a frio, a gente pode recuperar um pouco da nossa ductilidade por meio desse tratamento térmico. Então a gente vai ter que aquecer o material e a gente vai ganhar um pouco, retomar um pouco da ductilidade. Lembra que a gente não quer que o material fique muito duro porque ele vai se tornar frágil, certo? Mas isso também vai implicar numa redução de resistência. Então é isso que a gente vê aqui
gráfico, né? A gente vai retomar esse gráfico aqui, a gente vai passar por cada um dessas etapas aqui, desses estágios, mas o que percebam que a gente vai ter aqui a recuperação, a cristalização, crescimento de grãos, 3 estágios. Aqui a gente lembra que a gente vai estar aumentando a temperatura do recozimento aqui, e a gente vai diminuir a resistência, que é a curva azul, e aumentar a ductilidade, que é a curva vermelha. Ok? Então, vamos lá. O primeiro estágio é o estágio da recuperação. Nesse estágio de recuperação, ele é o estágio logo depois que você faz trabalho a frio. Então, o que acontece? Percebam aqui no gráfico, a gente não precisa, né? Para recuperação aqui, a gente é logo o que acontece depois do trabalho a frio, você não precisa aumentar a temperatura, né? Quando você deformou o material, logo depois, se você deixar ele lá parado, ele vai ter um movimento de discordância natural, por difusão, certo? Essas discordâncias elas vão caminhar... Difusão não, é um movimento natural, certo? A energia interna ali está aumentada, o material... Lembra que o material ele aquece por conta da deformação, e aí você vai ter essas discordâncias movimentando, e aí vai ter uma redução, né, do estado energético do material. Ele vai, lembra que ele vai para o menor, sempre o menor estado de energia, para o menor estado de equilíbrio, e essas discordâncias elas andam e ele vai recuperar um pouco, ele vai entrar no estágio de menor energia ali, um estágio de mais equilíbrio, e aí você vai reduzir as discordâncias e tal, e essas discordâncias elas vão rearranjar dentro dessa estrutura. A gente altera certas propriedades do material, como além de tenacidade, além de resistência à tração, a gente altera, por exemplo, condutividade elétrica e térmica. Mas depois do processo de recuperação, a gente retoma essas duas propriedades específicas, né? Condutividade térmica e elétrica, para o estado original. Percebam que é interessante perceber como que o material ele reage por conta de uma deformação, né? Até condutividade térmica e elétrica são afetadas, justamente porque você alterou a energia interna, o estado energético interno ali do material, ok? Depois da recuperação, se a gente aquecer o material, a gente percebe que a gente agora está indo para uma temperatura maior, né, do recozimento aí, a gente vai ter se a gente aquecer, a gente vai ter a recristalização. O que é a recristalização? O material ainda vai ter um estado de tensão ali interno. Ele foi para o estado mínimo, mas ainda vai ter. Só que aí, quando você aumentou a temperatura, você forneceu energia para que esse material ele faça com que os grãos recristalizem. O que é recristalizar? Você vai ter a formação de novos grãos. Então percebam aqui nessa figura que você tem aqui grãos deformados, e esses grãos eles vão começar a recristalizar, vai aparecer novos cristais de grãos em diversos pontos do material. É isso que é a recristalização. As propriedades elas têm a tendência de voltar ao seu estado original. Depende aí da temperatura que você chegar na cristalização, ok? Se você for para uma temperatura muito alta nesse recozimento aí, lógico que você vai restaurar as propriedades originais. Mas se você não for para esse estado, para essa temperatura próxima da temperatura de fusão, né, para que você passar aí da temperatura de cristalização e entrar na temperatura de crescimento de grão, você vai restaurar as propriedades originais do material. Aqui eu tenho uma série de micrografias de materiais logo depois de trabalhados a frio e depois de cristalizados, né? Aqui A é uma liga de latão, a B é uma liga de 33%, a D é o estado inicial. São vários estágios de cristalização. Essa é a ideia. Esse é um dos estágios. É isso mesmo. Então aqui eu vou ter da A para B, eu vou ter a formação de novos cristais do material, conseguem perceber? Agora que eu consegui perceber aqui que é a figura, né? Eu tinha esquecido. Aqui a gente consegue ver vários
vários grãozinhos, né, sendo recristalizados aqui dentro do próprio material. Lembra que essas linhas aqui são as linhas da discordância. Depois eu vou ter mais cristais, mais grãos aí, e nesse estado D aqui, eu já consigo ver uma redução drástica das discordâncias aqui, né? Eu não consigo identificar mais essas linhazinhas. E aí o material ele continua a crescer, o grão aí, e aí se eu continuar aumentando a temperatura, né? Aqui eu já estou em torno de 580 graus, aqui na F eu estou 700 graus, 10 minutos, vocês percebam que os grãos eles estão aumentando muito aqui. Eu já vou ter um estado aqui completamente livre de tensões internas. Nessa micrografia aqui da letra F aqui, eu vou ter um material, eu restaurei as propriedades originais, né? Depois eu deixar ele esfriar. Então é isso que a gente vê, retomando aquele gráfico, é isso que a gente viu. A gente vai ver os grãos aqui. Percebam que na micrografia a gente vai ter os grãos todos deformados quando o trabalho é frio, e na micrografia F a gente vai ter aquela micrografia clássica de grãos de material que não tem tensões eternas, né? Eu não vou ter aí uma grande quantidade de discordâncias desse material. Percebam que aqui eu vou ter... esse gráfico aqui é sobre a temperatura necessária para ter recristalização e com a quantidade de trabalho a frio. Como assim, né? O que acontece aqui nesse gráfico? Esse gráfico, ele mostra... primeiro vamos lá identificar os eixos, né? Eu vou ter aqui a temperatura de cristalização no eixo Y e a porcentagem de trabalho a frio no eixo X. Então aqui para a direita eu estou aumentando a porcentagem de trabalho a frio. Então quanto mais para a direita aqui, mais deformado foi o material, mais trabalhado foi o material. O que é essa temperatura de cristalização? Se você deformou pouco o material, você vai precisar chegar praticamente na temperatura de fusão para poder criar grãos novos. Lembra que quando você deforma o material, você introduziu nele, você aumentou a energia interna do material. Então, para que ele recristalize, se ele foi muito trabalhado, a temperatura necessária é menor, porque ele já vai ter uma energia interna grande. Ele não vai estar, ele vai estar cheio de deformação, cheio de discordância, cheio de um estado todo tenso, né? Igual a gente viu aqui, cheio de deformações. Então, para esses grãos novos se formarem, precisa de menos energia, já que ele já tem uma energia interna, um estado de tensão grande dentro dele. Já o material que ele não foi tão deformado, ele precisa praticamente se fundir para formar novos grãos, porque você precisa de muita energia, você vai precisar de mais energia para que esses grãos se formem, já que os grãos eles com pouca deformação, eles vão estar mais estáveis. Então é isso aqui. Você reduz aqui a temperatura de fusão, aqui para o caso, isso aqui é uma liga de latão, né? Não tem escrito aqui, eu tirei a legenda, mas é uma liga de latão. Você vai reduzir aqui para uma temperatura de mais ou menos 450 graus. Que o livro fala que essa temperatura, geralmente, de recristalização, ela varia entre 1/3 e metade da temperatura de fusão do metal. Então é mais ou menos isso aí, que é essa ideia desse gráfico. E aí o terceiro estágio é justamente o estágio de crescimento de grão. Então, depois que a gente recristalizou, depois que houve um processo em que você formou um novo grão, esse grão ele vai crescer. Então, se você permanecer com essa temperatura, você fornece energia para esse grão crescer. Então, esse grão, existe esse processo de difusão aqui de átomos, já que você teve essa formaçãozinha do pequeno cristal do grão, né? Aqui nessa figura a gente tem esses nucleuzinhos dos grãos, os átomos que estão em volta, eles começam a migrar para dentro desses grãos, fazendo esses grãos crescerem. E aí alivia o estado de tensão internas do material, né? Faz com que esse grão cresça. E aí essa frase aqui, né? Quanto maior o tamanho do grão, mais mole, mais dúctil vai ser o material e menor a resistência. Lembra que a ductilidade e a resistência à tração, elas têm um comportamento inverso. Então, se você tem uma micrografia aqui de um grão grande, pode esperar que esse material aí, ele vai ser um material dúctil, ele vai ser um material mole, né? Então, aqui a gente tem um grão crescendo com o tempo, né? Se a gente permanece com aquela temperatura, a gente vai ter um efeito aí em que o grão continua a crescer.
Se você mantém a temperatura, você está fornecendo energia. E, por consequência, você continua a crescer o grão do material. Tudo aqui em escala logarítmica, né? Por isso que é reto aí. Percebam que esses gráficos, os logaritmos, eles são retos, mas na prática, né, se você tirar essa escala logarítmica aí, eles não vão ter esse comportamento linear, não. Certo? Então é isso. Bons estudos aí, pessoal.